Olá, o meu nome é Gilson, esta é minha esposa, Rejane Salles, e hoje, dando continuidade no nosso canal, a essa série de vídeos com o tema O que Deus uniu, a exemplo dos outros casais, nós vamos falar um pouco de como começou, como iniciou o nosso amor, como nós superamos as dificuldades no nosso casamento e a importância da igreja para o fortalecimento da nossa união. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração para que o Espírito de Deus possa nos conduzir nesse momento. Espero que Deus possa usar tudo que nós vamos falar hoje para abençoar a sua vida. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade de poder falar aqui neste vídeo. Senhor Jesus, falar àqueles que estão nos assistindo neste momento, e nós pedimos que o teu Espírito possa usar um pouco da nossa experiência para poder ajudar os casais que estão nos assistindo nesse momento e possa lhe dar direção, sabedoria para que eles possam resolver seus conflitos como casais. Senhor Jesus, abençoa este momento, Senhor. Ó Senhor, nós dependemos do Senhor para falar aqui. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos em teu nome. Amém. Bem, falando como começou o nosso amor, a nossa história começou em 2009. Mas só para contextualizar a nossa história, eu queria voltar alguns anos antes, voltar para o ano 2000. Eu morava em Recife e havia um projeto que foi idealizado pelos irmãos, um projeto de evangelização. E em 2000 nós viemos com um grupo de irmãos para evangelizar, cumprindo esse projeto, a missão desse projeto. E o resultado dessa evangelização gerou um grupo de irmãos que iniciou aqui a vida da igreja. E eu conheci a vida da igreja em 95, embora fui salvo em 89. E a vida da igreja, para mim, ela é muito importante, ela é indispensável para a minha vida, para a nossa vida. E depois que o Senhor levantou a igreja aqui, nós passamos um período visitando os irmãos, mas por circunstâncias que ocorreram em nossas vidas, nós passamos alguns anos eu passei alguns anos sem vir aqui. Mas quando foi em 2009, eu tive o sentimento de voltar a rever os irmãos, revisitar os irmãos e matar a saudade dos irmãos. Irmãos amigos, né, queridos irmãos que nós criamos um laço, né, de fraternal, de amizade, de irmandade. E foi exatamente nesse ano que eu conheci a minha esposa, né, que hoje é minha esposa. E eu lembro que eu vim aqui num sábado, não lembro exatamente a data, né, exatamente o mês, mas eu vim num sábado e o irmão Sérgio Leite, né, eu acredito que eu devo ter vindo com ele para cá. E ele falou assim, olha, é claro que eu não vim aqui com a pretensão de procurar uma irmã para me casar, embora, claro, eu tinha necessidade de casar, eu estava só, né? Depois de ter passado algumas situações difíceis na minha vida. Eu estava morando em Jaboatão dos Guararapes. E o que acontece? Quando nós chegamos, a primeira casa, não lembro exatamente que nós visitamos, ou se foi depois, foi a casa de Rosângela, que é galega, né? Cabeleireira, a irmã de Rejane. E quando eu cheguei lá, ele me apresentou Rejane, que é Bela, né? Todo mundo conhece como Bela. E assim, ela me cumprimentou com um brilho nos olhos, com alegria, com a felicidade. Ela estava muito feliz.
E ela era recém-convertida, acho que tinha aproximadamente 1 ano de convertida. E ela apertou minha mão e eu me apresentei. Ela disse: amém, irmão Gilson. Ela apertou minha mão assim com uma firmeza, né? E como ele tinha me falado, né, antes, que, rapaz, tem uma irmã aqui, ela tem uma experiência um pouco parecida contigo, sofreu bastante na vida dela, teve um relacionamento no passado, mas hoje ela está reunindo, é uma irmã firme, uma irmã assim dinâmica, gosta de cozinhar, faz muitas comidas boas para os irmãos. Os irmãos tinham o costume de sempre ir lá, né, tomar uma sopa ou fazer alguma refeição. Enfim, eu sei que quando eu a conheci, surgiu algo dentro de mim. E eu posso dizer assim, foi amor à primeira vista, porque foi realmente a primeira vez que eu a tinha visto. E eu, assim, me encantei com o jeito dela, com o olhar dela, com a felicidade dela, o dinamismo, né? E o que acontece? A partir daí, eu comecei a vir com mais frequência aqui. E eu lembro que nesse dia que eu a conheci, eu fui para uma reunião à noite da igreja em São Benedito. E eu lembro que quando ela entrou na reunião, eu não consegui ser discreto. E eu fiquei acompanhando ela com os olhos e ela sentada na reunião. E eu acho que eu até me distraí na reunião olhando para ela, encantado com Bela, né? Então, mas eu tenho certeza na época que da parte dela houve uma correspondência, né? Havia uma troca de olhares, embora ela era muito discreta, muito calada, ela não era de conversar muito, não era expansiva, ela era muito tranquila. E eu sei que nessa reunião eu gostava muito de bater fotos, eu tinha uma câmera fotográfica, aí bati várias fotos. E ela permitiu que eu fotografasse ela, né? Tirei várias fotos dela. E quando eu voltei para Recife, eu estava de folga, na época eu trabalhava numa companhia aérea em Recife, no aeroporto. E eu lembro que eu imprimi uma dessas fotos e coloquei na frente do meu guarda-roupa. E eu ficava admirando ela. Todo dia eu ficava admirando ela, né? E considerando diante de Deus, será que é essa, será que é esta? E houve uma vez que, porque eu aproveitava minhas folgas, né, eu alugava um carro e vinha aqui para o interior, aqui para São Benedito do Sul. E teve uma vez que eu vim com os meus pais, com minha mãe, eu falei muito bem dela para eles. E quando meu pai a viu pela primeira vez, ele já assim, se encantou, né, com ela, minha mãe também. E meu pai ficou assim no meu juízo, né? É ela, meu filho, é ela. Eu disse: calma, pai, eu estou orando, eu estou considerando diante de Deus, né? E uma experiência também muito boa, né? Foi em ter conhecido a Adriele, né? Que na época tinha 4 anos, né? Tinha 4 anos. Eu também foi amor à primeira vista, me apaixonei por Adriana, gostei demais dela, do jeito dela, uma menina feliz, sorridente, então ela ficou muito apegada a mim, eu tirei muitas fotos com ela, e assim a nossa história começou aí. Embora nós passamos um tempo assim, se falando, mas não tínhamos oficializado nada até então, somente nos meados de maio, por aí, né? Abril, maio de 2010 é que a nossa comunhão começou. E começou da seguinte forma: eu voltei para Recife, depois de uma visita, voltei para Recife e eu liguei para ela. Eu sentia uma confirmação do Senhor de que era ela que Deus estava colocando na minha vida. Então eu liguei para ela e eu disse: olha, nós não somos mais criança, nós já temos algumas experiências no passado, tanto você quanto eu, e eu quero dizer que eu tenho um sentimento por você. E ela de pronto correspondeu que também tinha o sentimento. Não lembro exatamente as palavras que ela falou, mas eu disse para ela assim: mesmo que eu não esteja aí, mas eu acho que nós podemos, a partir desse momento, oficializar nossa comunhão. Nós chamamos de comunhão o que as pessoas chamam de namoro, né? Para nós não existe exatamente namoro.
a Bíblia fala de noivado e casamento. Então, nós seguindo esse princípio que os irmãos, eles eram muito enfáticos isso aqui com os jovens, de que o jovem deve ter uma comunhão, e essa comunhão ela deve ser de muito diálogo, muita conversa, sem envolvimento físico, sem envolvimento íntimo, né? E nós procuramos, né, diante do Senhor, cumprir esses critérios para nós não mancharmos a nossa consciência. Então, a partir daí, nós começamos a nossa comunhão. Foi quando eu vim e oficializei perante a igreja numa reunião. E eu considero assim, algumas coisas que a gente deve considerar. Aí, se você for jovem e estiver assistindo esse vídeo, né, eu acho que nós temos que considerar algumas coisas. A aprovação dos pais, né, e a aprovação dos irmãos da igreja, principalmente os líderes da igreja. E os irmãos, no geral, aprovaram a nossa comunhão. Meus pais aprovaram a comunhão. E eu fui falar com os pais, né, pedi a mão dela em casamento já pedindo a mão em casamento, porque dentro de mim havia uma certeza de que era ela a mulher que Deus separou para nós nos casarmos e vivermos até o fim das nossas vidas ou até a volta do Senhor. É claro que nesse momento, nesse tempo de comunhão, houve alguns contratempos, né? E um dos contratempos é que de repente surgiu uma dúvida na minha mente se ela deveria ser ou não. De repente uma dúvida. E eu sei que eu terminei externando isso para um casal, né? E eu falei assim, eu estou tendo comunhão com Bela, mas eu não sei se eu vou casar com ela. E uma irmã falou assim, se eu fosse Bela, eu não casaria mais com você, porque isso não é uma coisa que se faça, né? Você já manifestou que oficializou a comunhão e você diz uma coisa dessas, e aquilo me deixou muito perturbado, e ela soube e ficou muito triste. Aí eu voltei para Recife depois de uma vinda, e aquilo ficou me perturbando. Eu orei diante do Senhor, o Senhor me deu paz. Eu tive o sentimento de que o Senhor estava dizendo para mim, você é um tolo, você vai perder a mulher da sua vida, a mulher que eu estou preparando para você. Eu não tive dúvida. Na próxima folga eu vim correndo. Eu vim numa certa velocidade no carro que eu deixei de observar uma lombada, que eu pensei que o carro tinha quebrado lá na BR. E eu cheguei aqui à noite e disse para ela, eu bati na porta lá e disse, olha, me perdoe. Eu vim correndo para dizer que você é a mulher da minha vida e eu quero ficar com você para sempre. Eu quero me casar com você. Então, com 3 meses, nós noivamos, né? Com 3 meses, nós noivamos. E aproximadamente uns 9 meses, né? Com 9 meses entre o período de comunhão e o período de noivado, até o casamento durou exatamente em torno de 9 meses. Em 2011, nós nos casamos, né? Hoje completam 9 anos de casados. E o resultado da nossa união, nós temos, além de Adriele, que ela já tinha, né, quando eu conheci com 4 anos, e hoje nós temos Gabriele, que vai fazer 6 anos de idade, né, está com 5 anos, as nossas 2 princesas que nós cuidamos com muito carinho. Um detalhe é que foi um momento assim para mim marcante, foi quando antes de nós casarmos, nós já tínhamos dado entrada no cartório, estávamos só esperando a data para nós irmos para o fórum para oficializar a nossa união, no casamento civil. Foi quando no final de 2010 eu precisei providenciar a matrícula de Adriele, já que ela tinha que ser transferida, nós íamos morar em Recife. E para mim foi uma felicidade muito grande poder fazer a matrícula de uma criança, de uma menina que eu estava tomando como minha filha, né? E eu fiquei muito emocionado quando eu peguei aquela fardinha pequena de uma criança de 4 anos de idade. Aquilo para mim assim foi muita emoção, né? Quase que eu não conseguia vaga nessa escola que eu desejava que ela estudasse, mas finalmente
eu consegui, com muita alegria, eu liguei, olha, já está tudo certo, já temos a escola para ela começar a estudar. E com um mês de casado, isso para mim foi uma coisa também muito emocionante. A Adriele, ela começou a me chamar de pai, né? Eu estava fazendo isso em casa, ela falou assim: papai, eu posso lhe ajudar? Pela primeira vez, e ficou chamando papai, papai, papai. Aquilo, teve um momento que eu me emocionei, até chorei. E graças a Deus, hoje ela está com 14 anos, né? E nós somos uma família muito feliz, uma família abençoada pelo Senhor. E as nossas dificuldades, nós superamos da seguinte forma. Aí já passo para você algumas dicas. Quando nós temos problemas, nós temos muito diálogo. E nós procuramos resolver os problemas de uma forma cabal, de uma forma completa. Não deixamos nenhuma pendência. Se há algo que eu provoquei, uma situação que eu provoquei, ou ela provocou, nós sentamos e consideramos os nossos erros, nós dialogamos e nós oramos diante do Senhor. Buscamos ler a palavra de Deus juntos, orar juntos e estar reunindo regularmente com os irmãos, nos envolvendo com a igreja, nos envolvendo com os serviços da igreja, pregando o evangelho e cuidando das pessoas. Então, essa é para nós também a importância que a igreja tem em nossas vidas, não é? Tudo aconteceu conosco por causa da igreja. Então, eu acho que eu já falei demais. Agora é a vez da minha querida esposa, Rejane Salles. Bom, quando ele veio aqui, antes de ele vir, eu já tinha ouvido falar sobre a pessoa dele. Só que até então eu não o conhecia. E eu vi algumas fotos, né? Aí bom, não sei, né? Aí alguns irmãos já tinham falado para mim sobre ele. E assim, quando eu vim para a vida da igreja, eu mergulhei de cabeça no Senhor. Por quê? Porque como eu tinha vindo de um relacionamento de 5 anos que não deu certo, já era o Senhor preparando, né, todas as coisas, porque o Senhor ele move montanhas para nos abençoar, para nos alcançar, para cumprir o seu propósito em nossas vidas. E assim, no início eu não entendia. Eu não entendia porque se eu estava servindo ao Senhor, como tudo isso ocorreu. Enfim, não deu certo. Aí eu fui morar com a minha irmã, Rosângela, que chama com ela Galega, ela é muito conhecida aqui. E comecei a buscar o Senhor, mergulhar de cabeça. E concluí que eu não queria saber de casar, não tinha interesse, porque eu fui muito decepcionada. E eu não tinha mais intenção, não tinha interesse nenhum de casar. O que eu queria mesmo era buscar o Senhor. E isso eu fiz, mergulhei de cabeça. Né? Então, enquanto eu estava buscando o Senhor estava cuidando e preparando todas as coisas, né? Preparando o meu casamento de acordo com a vontade dele. Porque é muito importante quando nós estamos na vontade do Senhor, quando deixamos o Senhor resolver as nossas dificuldades, as nossas pendências, né? Quando confiamos no Senhor. Então, eu apaixonada pelo Senhor, continuei buscando o Senhor, não perdia nenhuma reunião, sempre participando das conferências, enfim. Aí, de repente, quem aparece? Gilson Salles. Gilson Salles apareceu lá em casa, nos cumprimentamos, eu recebi muito bem, como todos os irmãos. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de recepcionar os irmãos. E foi isso que eu fiz com ele. Então, a partir daí, eu comecei a orar ao Senhor, se era isso mesmo que o Senhor estava querendo para mim. Eu disse: Senhor, eu não estou com intenção de casar. Eu estou aqui, o que eu quero mais fazer é buscar a Ti. Eu e levar minha filha ao Senhor. Se for a Tua vontade, o Senhor vai confirmar. E eu continuei orando, e eu vi que o Senhor ele foi movendo as situações, as circunstâncias para que isso se concretizasse. Até então, ele
ele veio aqui nos visitar e depois voltou, foi para Recife, onde ele morava na época. E ele ligou, como ele já citou, e disse que nós não éramos mais crianças, e ele estava tendo sentimento por mim e eu também por ele. Então, foi quando entre nós, já nos comprometemos, eu me comprometi com ele e ele comigo, para a gente continuar conversando. Então, nada foi oficializado até então na igreja. Então, começamos a nos conversar, aí ele veio aqui com os pais, né, dele, aí ficou lá na casa da minha irmã, almoçamos, chegou, também jantamos, são pessoas maravilhosas, os pais dele. E meu sogro, quando me viu a primeira vez, ele ficou importunando o Gilson, dizendo, realmente é ela é a sua Rebeca. E também ficou falando isso para mim, que ele estava mais apressado para me casar, para que o filho casasse. Se dependesse dele, naquele mesmo dia, tinha havido até o casamento. Muito apressado, muito ansioso. E eu, calma, não é assim. Se for do Senhor, o Senhor vai confirmar. Eu não estou com pressa, não estou com interesse em casamento. Então, se for do Senhor, vai acontecer. Se não, não vai acontecer. Eu estou em paz. Então, ele veio nos visitar algumas vezes, reunimos aqui e continuamos nos conversando. Aí, às vezes, meu sogro ligava para mim, que na época ainda não era, é claro. Ele, olha, mande mensagem para ele. Eu não, para que mandar mensagem? Para que mandar mensagem? Não vou mandar mensagem. Deixe Deus fazer a obra, deixe Deus trabalhar. Eu não estou ansiosa, não estou com pressa. Deus vai confirmar se é ou não. E aí nas férias dele, que é em setembro, antes dele ele veio para aqui, depois ele viajou para a conferência em Sumaré, e de lá ele foi para Tocantins, onde ele tem um casal amigo, outros também de muitos anos que residiam em Recife, foram morar nesse lugar. Aí ele foi, passou uns dias lá, a gente ainda não estava tendo comunhão, só se conversando. Quando o Senhor quer fazer algo em nossas vidas, o inimigo ele tenta atrapalhar. Mas tudo que Deus planeja, ele executa, porque nosso Deus é um Deus de propósito. E isso ele já tinha determinado para nós, a nossa união. E iniciamos a comunhão, noivamos e casamos, graças ao Senhor. E antes até mesmo de oficializar na igreja a nossa comunhão, nós lemos um livreto chamado O Casamento dos Sonhos de Deus. E eu fui muito ajudada. E nós seguimos o princípio. Os irmãos já tinham uma linha aqui de não ter contato físico, realmente só se conversar. Porque você conhece uma pessoa, não é você tendo intimidade carnal com a pessoa. Não é sexo, não se resume a isso. Uma intimidade. Isso é um resultado de estar se conhecendo, se conversando. Então, foi isso que a gente fez. Nos conversamos, ficamos querendo saber do que o outro gostava, enfim. E nesse livreto, ele fala da história de Rebeca, de Isaac e Rebeca. Que não foi Rebeca que foi atrás de casamento, e nem Isaac, mas foi o pai de Isaac que mandou o servo ir em busca da sua amada. E qual foi o sinal que o servo pediu? Foi que se aparecesse alguém que desse água aos camelos, seria essa a esposa do Isaac. Segundo o meu sogro, ele disse que eu fiz isso. Eu dei água aos camelos. Ele disse, ela está aprovado, meus pais também aprovaram, e resultou na nossa união, que hoje, como ele já bem citou, já fazem 9 anos, e nós somos muito felizes, servimos a igreja, e isso é muito gratificante. Bem, eu morava em Recife, ela morava no interior. Nós nos casamos e fomos morar em Jabotão dos Guararapes e passamos desde 2011
até 2018 servindo com os irmãos lá na igreja em Jaboatão. Eu sou imensamente grato pela igreja em Jaboatão, pelos irmãos. E há 2 anos atrás nós viemos morar aqui no interior e estamos fixados aqui, servindo com a igreja aqui em São Benedito do Sul, que por meio do nosso envolvimento, nosso comprometimento com a igreja, nós conseguimos resolver os nossos conflitos e não sabemos o que seria de nós, né? Seríamos de nós se não fosse a igreja. A igreja tem muita importância em nossas vidas. Nós nunca tivemos crises, né? Às vezes tem casais que passam por crises, muitas grandes dificuldades. Nós nunca passamos por grandes dificuldades. Então, os nossos problemas nós conseguimos, graças a Deus, resolver os nossos conflitos entre nós, né? Não que você não possa buscar ajuda de outros casais, abrir a sua vida, às vezes dificuldades que você não consegue superar sozinho. Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria para nós conseguirmos resolver os nossos conflitos familiares, como marido, como esposa, e em relação às nossas filhas, Deus tem nos conduzido, nos dado sabedoria. Então, essa é um pouco da nossa história, tem muitos detalhes, não dá mais, mas vamos agora encerrar, né, com uma oração. Senhor, queremos te agradecer por esse momento. Senhor Jesus, sabemos que nós temos ainda muito o que aprender, ainda vamos experienciar muitas coisas. Se o Senhor não voltar logo, ainda temos uma jornada pela frente. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa continuar nos dando direção. E abençoa as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que essa nossa experiência um pouco possa realmente ter ajudado essas pessoas. Senhor, continua abençoando nossa vida, abençoando a igreja aqui em São Benedito do Sul, abençoando também o nosso canal. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa e na vida das nossas filhas. Nosso casamento, nossa união é para o Senhor e para a sua igreja, para o cumprimento da sua vontade. Muito obrigado, Senhor. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome. Amém. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. És o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alegra.